Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. Quando o pastor Marcelo me ligou e me fez o convite, me senti muito privilegiado de poder estar aqui com vocês, de poder dividir um pouquinho mais do que eu tenho aprendido, do que eu tenho trabalhado com as famílias, não só aqui em Campinas, mas ao redor do Brasil. O que eu vou conversar com vocês hoje, talvez pode começar como um tema, eu já ouvi falar sobre isso, mas será que você já aprofundou um pouco mais sobre isso? O tema que nós vamos falar hoje é o que nós fazemos ao longo do tempo é importante. Você já parou para pensar que o que você faz ao longo do tempo é importante? Muitas vezes, quando a gente está imaginando e projetando nossos anos, a gente imagina 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando a gente é pai ou mãe, vocês são pais, mães, quando um bebê nasce, você já começa a pensar o que você vai fazer nos próximos anos. Você começa a querer pensar nas escolas. Eu ainda não tenho filho, mas os pais que eu conheço já começam a pensar que escola que eu vou colocar meu filho, onde eu vou levar meu filho, o que eu vou fazer com meu filho ao longo do tempo. E uma das coisas que eu quero levar vocês a pensarem nessa noite é o que você faz com o seu filho ao longo do tempo é importante. Você já parou para pensar o que você está fazendo com os seus filhos ao longo do tempo, não só hoje, mas nesses últimos anos? Se você pudesse passar uma régua e ver e avaliar o que você fez com seus filhos, com seus netos, com a sua família, nesses últimos anos, o que você escreveria? Se você pudesse escrever uma pequena resenha do que você investiu o seu tempo nesses últimos anos, o que estaria escrito lá? Quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de uma outra coisa que é relacionada a tempo, que é a influência. A igreja tem, em média, 40 horas de influência na vida das crianças e adolescentes. 40 horas ao ano. Dá para imaginar que 40 horas ao longo do ano é a média que uma criança e um adolescente passa dentro da igreja, principalmente pós-pandemia. Qual foi a última vez que vocês viram as crianças passarem mais do que 40 horas dentro da igreja? Cada vez mais a gente tem visto menos as crianças passarem tempo dentro da igreja. Estudos dizem que as crianças passam em média 40 horas. Mas quanto tempo elas passam com os pais? Com os pais as crianças passam em média no ano 3.000 horas. Dá para imaginar isso? 3.000 horas. Não significa que o pai está dando atenção para ela, mas o potencial de influência que o pai tem ao longo do ano, nos 365 dias do ano, é de 3.000 horas. É igual a hora da igreja e a hora da família? Não, não é igual. A influência da igreja é muito importante, mas a influência dos pais tem um quê a mais. Por quê? Porque ele tem mais tempo. Os pais têm mais tempo com as crianças. Por quê? Porque acorda, levanta, dá de comer, leva para a escola, leva para os passeios. Os pais têm influência. Você já parou para pensar o que você tem feito com esse tempo que você tem com seus filhos ao longo da semana? Ao longo do ano? Eu não quero voltar no tempo e falar assim, olha, vamos pensar o que a gente faz a cada minuto, a cada segundo, porque a gente ia ficar maluco. Ninguém consegue controlar cada segundo, cada minuto. Mas vamos começar a deixar a cada semana. Se a gente pudesse dividir o ano em semanas, nós teríamos 52 semanas. 52 semanas é o que completa um ano. Se você pudesse colocar um calendário no seu quarto ou na geladeira da sua cozinha e colocar 52 quadradinhos ali, e você pudesse escrever o que eu fiz em cada uma dessas semanas com meus filhos, o que você escreveria? Você já parou para pensar que nosso tempo é limitado? Nós só temos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Alguém consegue adicionar mais um dia na semana? Eu estou tentando, mas eu não consigo. Os pais também, né? Os pais querem um dia a mais para poder descansar, mas nós não temos. Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer. Tempo é uma dádiva de Deus. E por mais que a gente não note isso, o tempo é um presente de Deus para nós todos os dias. E mais ainda, o tempo que você tem com seus filhos é um presente de Deus na sua vida. Só que a questão é, esse presente que foi dado a você, você valoriza? E é engraçado como o salmista vai reforçar a importância desse tempo. E olha só o que ele diz lá em Salmo 90, 12. O salmista diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler todo mundo junto? Eu gostaria de ler com vocês. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias.
Quando seu filho nasce, até ele completar 18 anos, você vai ter 936 semanas. 936 semanas, do 0 aos 18 anos. Se seu filho está ali na idade de 12 anos, metade desse tempo já foi. Metade desse tempo já passou. Você não tem mais 936 semanas. A questão é que, tempo ao longo do tempo, o que você faz no tempo ao longo do tempo, ele vai criar histórias que valem a pena ser contadas. Quem aqui não lembra algo que aconteceu com seu avô, com seu pai, que aconteceu num certo período de tempo? Porque algo aconteceu num período de tempo, aquilo fez você lembrar de histórias. E essas histórias fez com que você trouxesse valor para a sua vida. Nós precisamos começar a pensar, que tipo de histórias eu estou construindo na vida do meu filho hoje, ao longo do tempo? Que quando ele tiver 18 anos, 20 anos, eu vou olhar para trás e vou falar, uau, que coleção de histórias nós temos juntos. Hoje, um dos grandes dilemas dos pais é que eles não passam tempo com os filhos. Os filhos lembram das séries, dos vídeos, dos canais do YouTube, mas não lembram do tempo que as famílias passam juntos. Eu lembro quando eu era criança, chegava Natal, como era diferente o Natal. Essa nova geração, como é que eles estão passando o tempo em família, o tempo com o pai? Qual foi a última coisa que você fez em família durante essas últimas semanas? O que você fez? Aqui tem uma coisa, tempo é importante. Nós precisamos começar a priorizar nosso tempo. Como você dá valor para o tempo que você tem em casa? Como é que você está valorizando o tempo que você tem com seu filho no caminhar, no andar, no deitar, no levantar? Quando vemos quanto tempo falta ou quanto tempo nos resta, nós conseguimos, ou muitas vezes nós acabamos valorizando ou tentando aproveitar mais o tempo. Eu tive a experiência de conhecer um casal que tinha uma filha que estava muito doente e ficou uma semana no hospital. E os pais, eles se preocupavam demais com a filha, eles amavam a filha dele, mas não passavam tempo com a filha. Mas quando a filha passou o tempo no hospital, eles entenderam que aqueles tempos eram preciosos. O que precisa acontecer na sua vida para você entender que os tempos que você tem é precioso? Nós precisamos dar valor para o tempo que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a contar esses dias que nós temos com os nossos filhos. O que você tem feito com o seu filho ao longo do tempo? Porque tempo também é algo importante para Deus. É engraçado quando a gente olha a história da criação, depois a queda. Jesus poderia ter vindo logo em 24 horas e resolvido toda aquela questão. Mas Deus queria dar tempo para que as coisas pudessem acontecer, para que as histórias pudessem surgir, a história do amor dele. Muitas vezes nós não entendemos a questão de tempo, nós não queremos ter tempo, e às vezes nós queremos tempo demais, mas tempo é uma coisa importante para Deus. Deus se importa com o seu tempo, Deus se importa com o tempo que você tem hoje, com o tempo que ainda você vai ter amanhã. Quando você para olhar a tabela de tempos, eu quero que vocês olhem aqui para esse quadro e imaginem os filhos de vocês ou o neto de vocês. E aqui você consegue ter uma média de quantas semanas você ainda tem com seus filhos até ele completar 18 anos de idade. Talvez se seu filho é uma criança da pré-escola, você ainda está cheio de semanas. E sabe o que acontece quando você tem muito tempo? Você desperdiça, você esbanja, você joga fora. E como líder de ministério, é engraçado quando a gente tenta conversar com o pai nessa fase da vida e falar para ele priorizar esse tempo. Ele fala, não, mas ainda tem muito tempo. E aí chega a adolescência. Aí começa a contar 150 semanas. Espera lá, você tinha 832, agora você já está com 150 semanas. Domingo passado, agora uma das meninas da igreja fez aniversário. Ela fez 10 anos. E ela só tem 416 semanas até ela completar 18 anos. Já parou para pensar que 418 já foram quase que metade da vida dela, já foi ali até os 18 anos. Minha influência como líder já chegou mais que a metade. O que eu vou fazer com esse tempo? O que você vai fazer com esse tempo que está restando? Mas tempo ao longo do tempo é uma coisa importante, porque cria histórias. Mas tem mais coisas que quando você coloca sobre o tempo, elas duram mais, elas valem mais. E a primeira coisa é o amor. Amor ao longo do tempo é a coisa mais importante. Edward, como é que você pode definir a coisa que é mais importante? Porque Deus, quando falou com o seu povo, Ele definiu o que era mais importante. E nas palavras, lá em Deuteronômio, nós lemos o quê? Ame ao Senhor seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O que é a coisa mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é uma das coisas que mais importa. A questão é, seus filhos sabem disso? Seus filhos sabem que amar a Deus sobre todas as coisas é a coisa mais importante? Ele deve saber. Ele já deve ter ouvido isso na igreja. Ele já deve ter ouvido isso lá na salinha deles. Mas ele já ouviu de você que amar a Deus sobre todas as coisas é a coisa mais importante? Qual foi a última vez que você mostrou para o seu filho que amar a Deus sobre todas as coisas era a coisa mais importante? Porque se você não falar, não queira entender que ele vai saber. Porque as crianças não sabem aquilo que elas não sabem. Isso parece óbvio, mas não é. Muitos pais acreditam que os filhos sabem que amar a Deus sobre todas as coisas é a coisa mais importante. Mas quando chega a hora de tomar decisões, os filhos não veem isso acontecer. Meu filho, você precisa colocar Deus sobre todas as coisas. A primeira intervenção lá de um jogo, de uma aula, o que acontece? Isso entra na frente. Quando o seu filho tem que decidir entre ele buscar a Deus ou fazer as tarefas dele, o que você ensina para o seu filho? Para ele amar a Deus acima de todas as coisas? Ou para ele amar a Deus depois das outras coisas? Muitos pais colocam como prioridade para os filhos a faculdade, o trabalho, o relacionamento, o casamento. Essas são coisas importantes, mas tem coisas que são mais importantes. E qual foi a última vez que, como pai, você falou para o seu filho qual era a coisa mais importante da vida dele? Se você não tirar um tempo para conversar com o seu filho e falar para ele a coisa mais importante da vida, ele não vai saber. Porque o mundo vai tentar colocar outras coisas na frente. Ele vai colocar programas, vai colocar atividades, vai colocar graduação, vai colocar várias coisas. Hoje você, como cristão, o que é prioridade na sua casa? O amor a Deus é uma prioridade? O maior mandamento é amar ao Senhor seu Deus, mas não para por aí. Ele continua depois. Ele fala, ame ao seu próximo como a si mesmo, porque também é importante amar aos outros. Você tem ensinado isso para o seu filho? Você tem ensinado as primícias daquilo que Jesus disse que era coisas mais importantes entre as leis e os profetas, de toda a lei e profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo? Para muitos pais é importante ensinar os exercícios da faculdade, o exercício do esporte, o exercício... Essas coisas são importantes. Mas lembre-se, tem coisas que são mais importantes. Você disse isso para o seu filho? Que essas coisas são importantes, mas existem coisas mais importantes. Porque quando você está presente para estabelecer regras para as crianças e adolescentes, isso prova que você se importa com eles. Muitos pais, ao longo do tempo, acham que quando eles colocam algumas regras, meu filho vai achar que eu não amo ele. Quando Deus nos trouxe os 10 mandamentos, Ele nos trouxe porque Ele nos amava. Ele trouxe os mandamentos como uma forma de amor. 2 mandamentos se referem a Deus, sobre o relacionamento nosso com Deus, e os outros 8 se referem ao relacionamento o quê? Nosso, um com o outro. As regras, elas estão lá para quê? Para que nós possamos viver bem. Seu filho precisa entender que regras na casa existem para que vocês possam viver bem. E porque você o ama, você criou essas regras. Se você não o amasse, você não criaria aquelas regras. Muitos pais acham que porque eu amo, eu não crio regras. Não é verdade. Se você ama, você tem regras, para que haja uma certa harmonia dentro do lar. Deus queria que houvesse harmonia entre nós, por isso Ele nos deu os mandamentos. Então, para resumir, amor é algo importante. Tempo é importante. Amor é importante. Mas não só isso. Nós temos mais coisas que, quando nós colocamos ao longo do tempo, também são importantes. Palavras. Palavras ao longo do tempo podem impactar a direção da pessoa. Vocês podem dizer a direção que seu filho vai tomar só por palavras. Você pode declarar bênçãos para o seu filho, pode declarar perdão para o seu filho, apenas dizendo palavras. Quais são as últimas palavras que seu filho ouviu de você hoje? Que tipo de palavras seus filhos ouvem de você ao longo da semana? Palavras são importantes. Elas dão direção para as crianças e para os adolescentes. Você quer que seus adolescentes tomem decisões sábias? Comece com conversas, com palavras. Escolha bem as suas palavras. Palavras como burro, você é incompetente, são palavras que levam para direções que muitas vezes não são boas. Qual foi a última vez que você usou palavras de forma que pudesse edificar o seu filho?
e dar direção para ele, que decisão que ele deve tomar na vida dele. Talvez você tenha um filho que é adolescente e você fala, não tem mais jeito. Eu digo, há jeito. Porque palavras são importantes. Palavras dos pais são mais importantes. O que você diz como pai para o seu filho é importante demais. Não deixa que ninguém fale ao contrário. O que você diz para o seu filho é tão importante. Mais do que o que o professor diz, do que o youtuber diz. O que você diz para ele é importante. Deus fez uso da palavra na criação. A palavra tem um poder impressionante. E a palavra de Deus tem um poder impressionante que nós não podemos dimensionar. Simplesmente Deus disse, haja e ouve. Isso significa que o que vem da palavra de Deus é real e traz transformação. Talvez seu filho está sofrendo, talvez você está sofrendo. Talvez o que você precise começar a dizer é palavras. Palavras de afirmação, palavras de bênção, palavras que vão dar direção para o seu filho e para a próxima geração. Ao invés de colocar dúvidas no coração do seu filho, dê palavras que vêm de acordo com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus em Provérbios está cheia de palavras de sabedoria. Leia o livro de Provérbios com seus filhos. Senta na cama com ele e fala, meu filho, hoje nós vamos ler os livros de Provérbios. E leia os versículos ali de Provérbios. Nós temos a tendência de subestimar o peso das nossas palavras. Muitas vezes os pais não pensam o quão pesada é uma palavra que você está soltando para o seu filho. Não subestime as palavras. Não subestime a palavra de bênção para o seu filho. Não subestime a palavra de livramento. Quando o seu filho sair de casa, abençoe ele. Dê palavras de bênção para o seu filho. Treine isso, crie um hábito. Se você quiser que as crianças e adolescentes saibam que elas são importantes, dê importância às palavras que você usa com elas e sobre elas. Deixe seu filho ouvir você falar para alguém coisas dele. Deixa seu filho ouvir o que você diz para o seu amigo sobre ele. O que você diz para os amigos dele sobre ele. Seu filho precisa entender o que você acredita sobre ele. Porque, como pais, o que vocês dizem é importante. Biblicamente, Deus colocou como autoridade sobre eles vocês. E vocês precisam receber essa autoridade e praticar essa autoridade. Muitas pessoas acreditam que a autoridade dos filhos pertence à igreja, não pertence. A igreja tem o papel, a responsabilidade de incentivar, de trazer a palavra para os pais, e os pais levarem para os filhos. Os pais são responsáveis espiritualmente pelos seus filhos. Palavras são importantes. Fala para a pessoa que está do teu lado, palavras são importantes. Eu quero que você comece a pensar, o que eu vou dizer para o meu filho nessa semana? O que eu vou dizer ao longo das próximas semanas que vai trazer transformação na vida dele? Mas não é só isso. Amor, palavra, tempo e histórias, ao longo do tempo, levam a imaginar um mundo além de nós mesmos. A Bíblia está repleta de histórias. E as crianças e adolescentes precisam conhecer essas histórias, para que eles possam entender que tudo é muito maior do que nós mesmos. O que Deus tem para nós é maior do que nós podemos imaginar. Mas eles precisam ouvir de vocês essas histórias. Qual foi a última vez que seu filho, adolescente ou criança, ouviu de você sobre as histórias da palavra de Deus? Qual foi a última vez que ele ouviu histórias de Deus trabalhando na sua vida? Qual foi a última vez que você sentou com seu filho e falou, meu filho, eu quero dividir com você uma história de que Deus fez na minha vida? Você já contou o seu testemunho de conversão para o seu filho? Já falou para ele como você se converteu? Como foi feita a redenção na sua vida? Ele sabe contar isso do próprio pai? Da própria mãe? Porque com o tempo as histórias moldam a perspectiva das pessoas. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim. Quando a gente só deixa as crianças e adolescentes ouvirem histórias que não têm nada a ver com o que Deus tem para a vida delas, nós estamos contaminando o coração e a mente delas. Se seu filho não ouve histórias de você, ele está ouvindo histórias de outros lugares. Ele está ouvindo histórias da Barbie, histórias do N coisas, N séries. Quais histórias você está contando para o seu filho semanalmente? Que histórias você está colocando no coração, na mente dele, para que ele possa meditar nessa palavra? Eles ouvem histórias todas as semanas. Seja num seriado, num filme, num livro, eles ouvem histórias. Mas eles estão ouvindo histórias que vão realmente transformar a vida deles? Eles precisam ouvir. Ele já vai lá na igreja, ele já ouve a história lá no domingo. Não é o suficiente.
Aquelas 3.000 horas é para que os pais inculquem na cabeça do filho as histórias do grande Deus que nós temos. As histórias que você conta são importantes. E a Bíblia reforça isso. Tem um texto lá em Salmo que diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A palavra de Deus nos exorta que nós precisamos contar as histórias, nós precisamos falar à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Qual foi a última vez que você falou sobre o louvável feito do Senhor para a sua família? Essa semana, nesse mês. O tempo está passando. Quais são as histórias que vocês estão dividindo com a sua família? Muitas vezes a gente esquece de contar as histórias. Nós deixamos que, subentendido, eles sabem. Não, eles não sabem. Eles precisam ouvir. Nós precisamos sentar em círculos e contar as histórias dos louváveis feitos de Deus na nossa vida, para a nossa família. Eu conto para meus pais contam o que Deus está fazendo na vida deles, para mim. Nós precisamos pertencer a uma comunidade onde as crianças vão ouvir histórias que vão enriquecer a vida delas. Mas o que eles estão ouvindo? É o youtuber? Será que ele está enchendo de histórias que vão não trazer verdade, mas mentiras para o que ele deve crer? Nós precisamos trazer histórias verdadeiras para nossas famílias. Histórias que a Bíblia conta. Histórias que os cristãos contam. Quantas histórias maravilhosas nós temos de missionários. Teve um dia que a gente estava falando sobre missão, e os adolescentes estavam todos animados e tudo mais, e eu fiz questão de convidar uma missionária para entrar numa live nossa. A gente abriu o computador, projetou, e eu convidei uma missionária para contar a história de como era difícil ser uma vida de missão. Vocês não têm ideia como impactou a vida dos adolescentes. Eles não tinham ideia de como era a vida de um missionário. Eles precisam ouvir histórias. Nossos adolescentes precisam ouvir histórias reais, de cristãos reais. Cristãos que falham, mas que acertam também. Cristãos que levam a palavra de Deus ao redor do mundo. Nós sabemos que temos problemas, mas as histórias que trazem vida, as histórias que trazem, como nós lemos aqui, os louváveis feitos do Senhor, eles precisam ouvir. Outra coisa que é importante são tribos ao longo do tempo, e tribos são grupos de pessoas que se reúnem e se identificam. Nós precisamos trabalhar com que os nossos adolescentes e crianças estejam nos grupos certos. Como pais, avós, tios, vocês precisam dar a direção, quais são as tribos que eles têm que devem se encontrar. Porque, em essência, as pessoas precisam uma das outras. Nós precisamos um dos outros. Seu filho precisa de outras crianças, seu filho adolescente precisa de outros adolescentes. Mas que tipo de tribos você está inserindo o seu filho? Muitos pais não escolhem as tribos. E sabe o que acontece? Vem o problema. Porque as tribos vão influenciar a vida dos seus filhos. Escolham bem as tribos em que vocês estão inserindo seus filhos. Porque se eles não pertencer a uma tribo, vai ser devastador para eles também. Crianças que não participam de um grupo, elas são devastadas por crise de ansiedade, de isolamento. Faz mal. Então, como pais, procurem grupos. Onde eu começo? Pela igreja. Na igreja é o melhor local para você procurar e inserir seu filho em grupos que são saudáveis, com líderes saudáveis. Começa pela igreja. Insira seu filho e deixa ele ver você participando dentro da igreja ativamente. Ele precisa ver que você também pertence a um grupo. Ele precisa ver você sendo um grupo que ora por você. Ele precisa ver que você participa de um grupo que intercede por você. E você precisa falar para ele: meu filho, você também tem um grupo que ora e intercede por você. A igreja é esse grupo. Como pais, vocês desempenham um papel fundamental de ligar as crianças a duas tribos que são primordiais: a igreja e a família. Duas tribos, duas influências criadas por Deus. A influência da família, mas também a influência da igreja. Pais, vocês têm o dever de levar seus filhos a se conectarem à igreja. O dever do pai é levar o filho a se conectar à comunidade da fé, a se inserir o filho na comunidade de fé. Como é que você faz isso? Não deixando seu filho em casa. Não adianta você vir para a igreja e deixar seu filho em casa. Eu lembro meus pais, quando às vezes eles iam fazer qualquer coisa na igreja, eles levavam eu e meu irmão para a igreja. Era cedo, a gente estava lá cedo junto com eles. Era tarde, a gente estava lá com eles.
Hoje, o que acontece? Vou para a igreja. Não, vou deixar as crianças em casa. Não faça isso. Leva seus filhos com você. Ele precisa ver que você faz parte de uma comunidade. Ele precisa ver que você faz parte de uma tribo de cristãos que anda junto. Ele precisa ver você vivendo a vida cristã. Tribos ao longo do tempo dá pertencimento. E uma coisa importantíssima que acontece dentro da igreja é a graça. Não tem outra maneira de a gente conhecer a graça a não ser dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, você vai entender que você talvez não pertence à família de Deus porque você merece pertencer, mas sim porque Deus aceitou e perdoou você. E isso vai dizer para o seu filho, você não merecia estar lá, mas Deus nos ama e Ele quer que nós façamos parte da família dEle. E isso é a graça. Nós não merecemos, mas nós temos o privilégio de ter, de ser família de Deus, de ser da família de Deus. Uma das coisas que mostra mais graça em uma história é a história do filho pródigo. O filho vai lá, erra, faz tudo errado, mas quando ele volta, ele sabe para onde ele tem que voltar. Ele sabe exatamente para o lugar que ele tem que estar, e lugar onde ele foi tirado, porque ele quis mesmo, mas ele sabia onde ele tinha que voltar. Talvez você é pai de adolescente, e você fala, eu estou levando meu filho para a igreja, ele está junto comigo, mas quando ele ficar mais velho, ele vai, ele saiu da igreja. Mas saiba que quando a água chegar na altura, ele vai saber qual é o local que ele tem que retornar. Durante muito tempo, eu trabalhei com o Ministério de Crianças, eu trabalho há mais de 20 anos, e eu vi várias crianças crescendo na igreja, e vinham com os pais das famílias, e de repente abandonaram a fé. E eu tive o privilégio, 2, 3 semanas atrás, de receber um rapaz, agora com a filha dele, retornando à igreja. Ele falou, eu estou voltando do lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Mostre para o seu filho qual é o lugar que ele pode fazer como filho pródigo, sair, mas saber que ele tem um lugar reservado para ele, sempre. Porque a graça de Deus está lá. Olha só o que o pai do filho pródigo disse. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem o calçados em seus pés. Essa situação ilustra uma situação de graça. O pai não agiu ali com ira, com ódio, mas com graça. Hoje seus filhos, eles sabem que se tudo der errado na vida deles, para onde eles têm que correr? A quem eles devem recorrer? Porque em algum ponto da nossa vida, algumas coisas não dão certo. Mas nós precisamos saber para onde nós precisamos correr. Você precisa sentar com o seu filho e conversar com ele sobre isso. Meu filho, quando nada der certo, tudo estiver errado, saiba para onde você tem que ir. Saiba para quem você tem que pedir ajuda. Se você quiser criar um ambiente onde as crianças e adolescentes queiram estar, ou melhor, para onde eles correrão de volta quando a vida machucar eles, deles uma tribo ao longo do tempo. E essa tribo é a igreja. Deixa a igreja preparada, deixa sua família preparada e fala, aqui é um lugar onde você vai ser sempre bem-vindo. Seu filho precisa sentir isso. Converse com os líderes, converse com a equipe. Fala, eu quero que meu filho se sinta parte dessa igreja. Só que você precisa trazer ele. Você precisa trazer ele para dentro da igreja, para que ele se sinta parte da igreja. E aqui a gente tem um último. Diversão ao longo do tempo aprofunda as amizades. Diversão, alegria. Muitas vezes nós olhamos as famílias e nós não vemos esse elemento. É engraçado quando a gente olha para as famílias de hoje, elas têm falta de tempo, falta de recursos, muitas atividades, mas você não vê alegria. Diversão, alegria é uma das coisas que nós precisamos inserir na cultura nossa, como família. Uma das maneiras mais eficazes de permanecer conectado com as crianças e adolescentes é se divertindo com elas. Quem já viu uma criança que estava brava, de repente você chama ela para brincar e ela parece que esqueceu todos os problemas e ela abertamente vai lá e brinca com você? Essa é uma sensação maravilhosa. E ao longo do tempo nós vamos perdendo isso. Mas uma das coisas que nós precisamos lembrar é que quando nós trazemos alegria e diversão, isso abre espaço para que Deus possa trabalhar também. Qual foi a última vez que vocês riram, celebraram, jubilaram ali em família? Que momento que vocês deram tanta risada juntos que vocês falaram, uau, eu senti a presença de Deus ali, através da alegria.
na minha casa, no meu lar. Crie momentos. Crie momentos. Você precisa pensar em maneiras e momentos que vai trazer alegria para vocês. Talvez seja vocês fazerem uma brincadeira. Talvez seja vocês fazerem um passeio. Lembre-se, você foi criado para se alegrar. Como é que eu sei disso? Porque também nós fomos criados para alegrar uns aos outros. Quando a gente olha a palavra de Deus, olha o que ele diz nesse versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quando a gente olha para as famílias, muitas vezes, como é que elas estão? Cansadas, atarefadas. E olha o que versículo, o que o Senhor nos diz. Alegrem-se no Senhor. E de repente ele fala novamente eu digo para vocês, alegrem-se. Quais são os motivos de vocês se alegrarem no Senhor hoje como família? O que vocês podem celebrar como família hoje? Talvez o simples fato de vocês terem um ou outro já é um grande motivo de alegria. De você sentar com a sua família e falar, meus filhos, eu quero me alegrar. E eu quero dizer para vocês que estou muito feliz por ter vocês. Celebra, compra um lanche, faz um almoço, faz algum passeio, mas celebra. Mas deixa eles saberem que vocês estão celebrando não qualquer coisa, vocês estão celebrando o Senhor, porque vocês têm a alegria do Senhor na vida de vocês. E, para a gente resumir um pouco do que a gente está falando hoje, tempo ao longo do tempo é importante, amor ao longo do tempo é importante, palavras ao longo do tempo são importantes, histórias ao longo do tempo são importantes, e diversão e alegria é importante ao longo do tempo. O que você faz com seu filho ao longo do tempo é importante. Por isso, nas próximas semanas, pense, o que eu vou fazer com meus filhos, que eu vou deixar memórias duradouras, para que quando meu filho chegar aos 18 anos de idade, ele falar, uau, que vida que eu tive com meus pais, que influência que eu tive dos meus pais, que histórias que eu tenho para dividir com outras pessoas que eu tive com a minha família. Amém? Esse é o texto que eu tenho essa noite para vocês. Amém? Deus abençoe.